Meu filho, olha o que chegou no WhatsApp da tia. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta. Eu tô saudando a mandioca. Chupa que a cana é doce, meu filho. Eita, que é isso? Começa mais um dia do Zap Podcast, o seu resumo semanal com tudo que rolou na política. Eu sou Johnny Negreiros e eu tô aqui com o Derek Toda. Fala, Derek, de boa? Opa, tudo tranquilo, Johnny. Bora que a semana pegou fogo lá em Brasília. Antes, peço que, se você estiver nos ouvindo no YouTube, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando sair um novo episódio, beleza? E pois é, temos que falar do escândalo da Covaxin. Para você que ficou meio perdido com tudo que foi falado na imprensa recentemente, senta, se acalma, mano. Como diria Marta Suplicy, Relaxa e goze. que a gente vai te explicar de uma forma bem de boa. O governo federal comprou a vacina contra a Covid-19 indiana, que chama Covaxin, por um preço, eu diria, um pouquinho superfaturado só. Apenas 1000% a mais do que o esperado, ou seja, 11 vezes maior daquilo previsto. Pouquinha coisa. O jornal Estadão detalha. Telegrama sigiloso da Embaixada Brasileira em Nova Delhi de agosto do ano passado, ao qual o Estadão teve acesso, informava que o imunizante produzido pela Bharat Biotech tinha o preço estimado em 100 rúpias, que são mais ou menos 1,34 dólares a dose, né? 1 dólar e 34 cents. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde pagou 15 dólares, a mais cara das 6 vacinas compradas até agora, ou seja, o que era para custar 1,84 dólares custou 15. O estranho, sinceramente, Johnny, que para comprar a Covaxin, o governo só demorou 97 dias. E para comprar a da Pfizer, foram 330 dias. Esses dados são do jornal O Globo. E olha, isso é no mínimo suspeito. E, gente, as novidades desse caso não param de explodir. Então, continua, meu amigo. Por exemplo, outro fato curioso é que quem fez o meio-campo para a compra dessa vacina da Índia foi a Precisa Medicamentos. Assim, a lista de coisas estranhas nas quais essa empresa está envolvida é assustadora, de verdade. Deem um Google aí que vocês vão ver. Mas calma, ainda tem mais dessa empresa suspeita. A Precisa Medicamentos contava com emenda do líder do governo no Senado, Ricardo Barros, do PP, para deixar mais fácil a compra do imunizante. A revista Cruzoé explica. Segundo o presidente da Precisa, isso seria possível em razão da nova redação da medida provisória 1026 de 2021, aprovado pelo Senado Federal. A nova redação da medida provisória, mencionada pelo empresário, se refere à emenda de Ricardo Barros à medida provisória. E detalhe, na sexta-feira, esse Luiz Miranda ele colou lá na CPI da Covid e ele disse que o Bolsonaro apontou o Ricardo Barros como responsável por essas irregularidades no contrato com a Covaxin. Ou seja, ele sabia desse possível esquema de corrupção e não fez nada. E calma que tem mais. Ainda na CPI da Covid, o Luiz Miranda disse que houve pressão para a compra da Covaxin de 45 milhões de dólares, que dão mais ou menos 500 milhões de reais, por 300 mil doses. Lembrando que o presidente da Precisa Medicamentos, em certo momento, foi apresentado ao BNDES, que é um banco público de investimento, pelo Flávio Bolsonaro, o filho do presidente. Só uma coincidência, o Brasil é cheio de coincidências, né? Que o portal Antagonista traz. Barros, autor da emenda que beneficiou as negociações com a Índia, já é alvo de uma ação por improbidade administrativa, na qual é acusado de favorecimento à empresa Global Gestão em Saúde, que tem como um dos sócios Francisco Maximiano, diretor da Precisa Medicamentos. Mas onde está o Bolsonaro nessa história toda, Derek? Opa, então, segundo o antagonista, o Bolsonaro foi alertado pelo deputado federal Luiz Miranda sobre essas irregularidades no contrato da Covaxin. E seguinte, o irmão desse Luiz Miranda trabalha no Ministério da Saúde, na parte da logística do Ministério. Por isso que ele sabia de todos esses rolês com a Índia. O irmão disse, inclusive, que foi pressionado a fechar o contrato meio que a contragosto. Tipo, ele não queria, mas pressionaram ele para fechar o contrato que, como estamos mostrando aqui, é bem suspeito. Estranho, não? Mas beleza. Aí o Luiz Miranda avisou o presidente do que estava rolando. O que ele respondeu? Vou acionar a PF. Só que ele não fez porra nenhuma e o contrato foi fechado mesmo assim. E, gente, isso é grave, muito grave, porque pode
ser crime sim, crime de prevaricação. Gente, prevaricação, resumindo bastante, é quando um funcionário público deixa de fazer aquilo que ele deveria. Nesse caso, sendo alertado sobre as coisas erradas com esse contrato da Covaxin, o Bolsonaro devia ter barrado esse negócio, lembrando que ainda não chegou nenhuma dose da Covaxin ao Brasil. Será que já pode chamar o Bolsonaro de corrupto? Me chama de corrupto, porra! Agora, Johnny, o que o brasileiro mais espera? O Hexa? Não, O fim da pandemia? isso também. Mas eu tô falando da queda do Ricardo Salles. E ela finalmente aconteceu. Na mesma quarta-feira que vazou o escândalo da Covaxin, o agora ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi exonerado, ou seja, demitido, chutado do cargo. Foi uma tentativa de afastar o foco da Covaxin? Foi, mas não deixa de ser uma ótima notícia. O novo ministro do Meio Ambiente é Joaquim Álvaro Pereira Leite, que ocupava o cargo de secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério. Como falamos lá no episódio Mentiras na CPI da Covid, o Ricardo Salles é alvo de um inquérito da Polícia Federal. Existe a suspeita de que ele participa de um esquema de contrabando ilegal de madeira. Ouça o episódio que você vai entender melhor a respeito. Além disso, o Ricardo Salles se envolveu em um monte de polêmicas, como aquela da frase na reunião ministerial, você lembra? Vamos passar a boiada. E como quando ele teve aquela treta com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Bom, gente, mas agora uma boa notícia. O dólar teve uma boa queda nessa semana. Nesta sexta-feira, o dólar fechou cotado a R$ 4,93. Para explicar o que aconteceu, chamamos o ilustre Luiz Carlos Berti. Eu vou falar o currículo dele aqui, tá? Ele é bacharel em economia pela FAAP. Ele fez especialização em Futures and Options Strategies for Commodities pela Chicago Board of Trade, MBA em Finanças Empresariais pela FEA USP. Além disso, ele tem mestrado em modelagem matemática pelo IME e pela FEA na USP, e ele é doutorando em Geografia Humana pela Faculdade de Geografia da USP. Ufa, acabou. O cara é forte. Explica para nós, Berti. Basicamente, a gente teve o quê? Uma perspectiva pelos relatórios das casas de risco, né, de rating, sobre uma perspectiva de um crescimento acima do esperado da economia brasileira, naturalmente atraindo investidor. Então, a gente teve um volume de entrada de dólar aqui muito grande. Então, assim, o que acaba acontecendo? O próprio governo já ajustou a perspectiva de crescimento da economia para 4,6 e existem bancos e consultorias que estão falando em 5, 5,5 já. Fora isso, o que a gente tem? A gente tem uma tendência de política de juros que provavelmente, pela sinalização do Banco Central, vai continuar alta para segurar a inflação. O que isso gera de atratividade para dólar, para entrada de dólar aqui, o que naturalmente vai desvalorizar o dólar e valorizar o real? Basicamente o que? A oportunidade de você ganhar no spread de juros entre o mercado americano e europeu com aquilo que a gente está oferecendo de juros aqui, fora a variação cambial. Resumindo, gente, o dólar caiu porque o Banco Central aumentou a taxa Selic, que é a taxa básica da economia brasileira. Assim, a nossa moeda, o real, ficou, entre aspas, mais cara e, consequentemente, o dólar ficou, entre aspas, mais barato. Além disso, a perspectiva de crescimento da economia brasileira é boa. Isso também ajudou para que o dólar caísse. A íntegra da entrevista com o Berti vai ser publicada ao meio-dia no YouTube. Ele explica também se o mercado externo teve influência e se o governo federal teve mérito para a queda do dólar. Então, cara, não seja preguiçoso e vai lá ouvir. Cara, vamos ter que falar do Lula, mas por incrível que pareça, não vamos falar de corrupção. O ex-presidiário foi absolvido na Operação Zelotes, que é um braço da extinta Lava Jato. O G1 detalha. Lula era réu por suposto favorecimento de montadoras em medida provisórias em troca de propina. Juiz diz que o Ministério Público não reuniu indícios para fundamentar a acusação. Bom, gente, a gente chegou nos nossos 2 minutos finais do Tia do Zap Podcast e a gente queria falar aqui de um projeto que a gente tem,
que a gente criou na faculdade, que é o Elas do Brasil. E a gente chamou uma colega nossa que está fazendo esse projeto junto conosco para falar e explicar para vocês mais ou menos o que é o Elas do Brasil. Então, solta a sonora aí. Fala Derek, fala Johnny e olá ouvintes do Tia. Eu sou Ana Clara Rangel e hoje eu vim aqui falar sobre o nosso projeto, o Elas do Brasil. E bom, o nosso intuito com ele é enaltecer a história e os feitos das mulheres brasileiras. Claro, abordamos também os obstáculos que elas enfrentam em nossa sociedade e, bom, no Brasil, nosso país. E além de nós três, eu, Johnny e Derek, o projeto conta com a participação da Clara Leandrini, Maria Augusta Messias e Rodrigo Narciso. Você pode nos encontrar no nosso site, o elasdobrasil.com, no Instagram, elas.dobrasil, no Twitter, Spotify e no LinkedIn. E, assim, para de vacilar e dá uma olhada no nosso trabalho. Dá aquela forcinha compartilhando, interagindo com as nossas redes. E, claro, fiquem de olho que voltaremos com tudo. Então, gente, é isso. Dê uma olhada, cara, nosso Instagram tá bem legal. É o @elas.dobrasil. E tem muito conteúdo bacana, tá bem bonitinho. O design da Clara e da Ana Clara é fantástico. Sinceramente, é muito bonito. Então, o nosso Instagram tá bem bonitinho, nosso feed tá bem maneiro. Dá uma olhada lá, mano. E, seguinte, agora a gente tem que passar aquela mensagem final que, assim, mano, não vai usar o Tia do Zap para formar a sua opinião, beleza? Se você quer ter um pensamento bem embasado de fato, leia, pesquise tudo sobre todos os assuntos que a gente falou aqui, que aí sim você vai poder ter uma opinião da hora, tranquilo? Tia do Zap Podcast. A diferença é que aqui não tem fake news. Até semana que vem, Derek. Até, Johnny. Valeu por hoje.